Bom, vamos ouvir aqui então, eu vou aqui acionar a Raquel Elíbio aqui, para saber o que você sente ao ouvir esta trilha, trilha número 1. Tá voltando. E aí? Boa tarde, estamos começando o Jornal do Almoço. Entrava o Jornal do Almoço, há muita saudade desse tempo. Me arrepiei agora. Fiquei emocionada. É um tempo bom, e era um tempo bom porque era um jornal de peso, porque ele tinha um primeiro bloco, depois tinha um bloco com o Lessa, que trabalhava no Eldorado. Sim. Tinha o programa de manhã até 9, 10 da manhã, e dele subia com as notícias quentinhas também. E no outro bloco tinha o nosso saudoso Mignoli também, né? O Rafael Matos apresentava, depois o Álvaro Dalmagro, enfim, depois o Nader. Então tinha, e depois ainda tinha o bloco de notícias, então era bem forte o nosso jornal, era bom porque tinha bastante informação e era um giro de pessoas, então... Eu também gostaria de pontuar que na época a gente teve uma preocupação bem pontual de não... Claro, obviamente que Criciúma era praça. Sim. Então, quando você está na praça, obviamente, tudo que acontece ali, ele ganha um volume maior, né? Mas a nossa preocupação enquanto equipe era mostrar o Sul de uma maneira homogênea, né? Silmar? A gente lembra quando foi aberta a sucursal em Tubarão, né? Como a gente cobrava do pessoal que estava lá, a gente precisa de matéria, tem que ter matéria dali e tal, né? E correndo aquelas regiões ali de Tubarão também, né? Não era uma coisa só centralizada aqui. E o Sul de Santa Catarina, de uma maneira geral, era muito... mostrado ali, porque o que aconteceu quando a RBS veio? Nós tínhamos programa de manhã, jornal de manhã com a Suzana, né? Com a Suzana. Aí tinha o meio-dia conosco e tinha à noite o RBS Notícias. Então a gente tinha, apesar de ter perdido aquele espaço todo da TV Eldorado que o povo no começo reclamou, chiou, porque com certeza, né, era uma identificação incrível e que a gente, nós, inclusive eu, tenho memórias afetivas incríveis daquele período, né? Da Dilamar Rocha, né? Do Márcio Cardoso, desse pessoal todo. E a gente veio tipo meio intruso, né? Mas aos poucos a gente começou a mostrar que a gente queria mostrar a cidade, mostrar as coisas da cidade. E num curto espaço de tempo a gente conseguiu trazer para dentro da RBS a Criciúma que nós queríamos, o sul do estado, e aí começaram as mobilizações, os grandes eventos, né, Silmar? As defesas de causas, de lutas da BR, do aeroporto, de tantas coisas, né? A gente tinha também a preocupação com os problemas comunitários de cada bairro, enfim, tinha o Fala Comunidade, que era a gente fazia uma reportagem sobre o buraco de rua, sobre um vazamento, sobre alguma coisa que tinha lá, enfim, e depois cobrava o retorno e depois ia lá e mostrava. No prazo que a prefeitura, a Casan, enfim, o órgão deu, a gente anotava e quando passava o período a gente ia lá e cobrava e mostrava se foi feito ou não foi feito. Então era um trabalho bem... A gente teve depois uma sucursal também em Araranguá, com a Débora Cândido. Então, o Tubarão era a Vera Mendonça, né? A Vera Mendonça, depois a gente tinha duas equipes lá. A gente tinha o Álvaro Dalmagro de manhã e o Nader caiu à tarde. Certo. Então a gente chegou a ter duas equipes lá trabalhando a região toda. Lá. E mais Araranguá, a gente tinha três, então tinha sucursal de lá com o repórter em Araranguá e duas equipes trabalhando em Tubarão. Muito bem. Nós estamos conversando na edição de hoje do Café da Tarde com os jornalistas Babi Vitale e Silmar Welter, lembrando o período em que trabalharam juntos na RBS TV Criciúma. Vamos a um breve intervalo e regressamos em instantes. Até já. Resgate, prestígio e tradição. Eldorado e o Café da Tarde. Eldorado, 4h25. O Babi, como é que foi para você, de uma hora para outra, se tornar a Egli Vitale? Foi complicado até hoje. A outra vez eu falei que o único ser vivo que me chama de Egli é o Silmar Welter. Ninguém, a minha mãe não me chama, meus irmãos nunca me chamaram, nem meu pai, falecido pai, ninguém. É que eu conheci ela, Egli, então para mim é meio normal, né? Chamar de Babi não isso, é exatamente. estranho, né? Não se acostumou.
Mas eu não consigo me apresentar como Egli Vitali, né? As minhas redes sociais, quem procurar tá ali, né? Egli, E-G-L-E, Vitali. Isso. Mas eu sempre me apresento como Babi. Não, parece que não fecha, entendeu? É uma coisa minha já, mas foi complicado. No começo, para mim, foi bem complicado. Não, Babi, ó, seguinte, uma das coisas que a gente vai mudar é que o teu nome não vai ser o teu apelido, vai ser Egli. Daí eu, nossa, fiz um bico, aí que eu digo que faltou maturidade, né? Maturidade. Um bico, porque eu não queria, nossa, todo mundo me conhece. Se botar a apresentadora Babi Vitali, na época não ia... Não é que não ia pegar bem, mas parece que perde um pouco do peso para um jornal, né? Destoava, né? Não, mas era época, era coisa da época. Coisa da época. Vamos lembrar então um pouquinho da trajetória da Babi, da Egli, né? Na RBS era Egli, né? Egli. Apresentando uma edição do Jornal do Almoço, na sonora número 2. Nossa. Ai, ai, ai. Nova Veneza é um dos poucos lugares do Brasil onde ainda se mantém a tradição do uso da matraca em cerimônias religiosas. O instrumento é utilizado para chamar os fiéis às funções litúrgicas. O barulho é alarmante. Pode-se ouvi-lo a quilômetros de distância. Os moradores de Nova Veneza já estão acostumados com a matraca, que há décadas faz parte dos costumes e tradições da cidade. Colocada no alto da torre da igreja, a matraca divide espaço com os sinos e alto-falantes. É um instrumento de percussão feito de madeira com argolas de ferro ou pequenas tábuas que se agitam para fazer barulho. Substitui o sino ou as sinetas nas cerimônias da Semana Santa. Tá aí então. Trechinho de uma matéria de 1997. Olha, sabe, fiquei emocionada agora por um outro motivo, porque quem me repassava sempre essas pautas era o nosso querido Nicola Gava. Nicola Gava. E o Nicola era me emocionei agora, o Nicola era um cara muito parceiro da gente, assim, né? É. Me emocionei porque foi uma morte tola, né? Poxa vida. Partiu cedo, mas... É culpa dele essa matéria. Inclusive foi parar na Globo News essa reportagem. Aquele programa Via Brasil, né? Como é que era o nome mesmo? Era Via Brasil. Via Brasil, que apresentava era o Celso Freitas. Celso Freitas, Exato. isso. Então, geralmente as matérias mais produzidas que eu fazia para o Jornal do Almoço, elas todas iam para lá. Né? Porque era uma maneira de a gente abastecer também a Globo News. Legal. Vamos lembrar agora então da passagem do Silmar Welter na RBS TV, sonora número 3. Uma série de reportagens especiais vai contar a história de catarinenses que estão fazendo o caminho inverso ao dos imigrantes em busca de suas origens. Se buscou com o projeto Nossa Itália contar a imigração italiana de uma forma diferente. A gente foi mostrar o local lá na Itália de onde saíram essas pessoas que vieram para cá e começaram todo esse trabalho na região. Essa matéria, Silmar, foi espetacular, né? Essa série de matérias, né? Lá gravadas na Itália, né? Foi. A gente passou 40 dias trabalhando nesse projeto. A gente passou 15, 20 dias em Uruçanga, direto lá, e passou de novo, acho uns 17, 20 dias na Itália. Mais o período de edição. A gente montou 10 reportagens, cada reportagem em torno de 10 minutos, que foram durante 2 semanas. O Jornal do Almoço de Florianópolis passou toda essa série, essas 10 reportagens. E a Globo News também depois apresentava, o Celso Freitas apresentou, como ele é de Sara, ele conhecia muito a região, ele apresentou também toda essa série lá no Via Brasil. E foi sensacional, foi uma matéria muito produzida, teve um produtor contratado em Florianópolis para ver uma visão um pouco diferente do jornalismo. E a edição foi muito bem feita, o trabalho foi feito, o nome do programa, Nossa Itália, deu Foi padrão programa. Globo. Foi muito bem feito, Foi muito bem trabalhado, muito trabalhado. A gente não tinha muita parada, era muito louco o horário, mas enfim, valeu a pena. Que legal. Muito bonito. Vocês tinham algum ritual antes de entrar no ar? Tem gente que, né, alguns apresentadores têm algum ritual, alguma questão assim específica. Não, vamos fazer isso aqui
E aí entramos no ar, Não. alguma oração. Na correria que era, não dava tempo, nem que o cara quisesse ter alguma manha lá, não ia conseguir. A Não gente sei estava como. correndo, às vezes estava entrando a vinheta, a gente estava descendo a escada do Botando o estúdio. microfone, às vezes estava tocando a vinheta e estava ali botando o microfone, arrumando a câmera. E às vezes pedia, começa com ele, ou começa com ela isso. porque eu não terminei, ou o Isso. outro estava chegando, então não dava tempo de ter isso. Tudo muito corrido, né? Tudo Era muito corrido. corrido. Era muito corrido. Interessante, realmente, né? Essa questão do ritual aí, alguns apresentadores têm, né? Esse tipo de... É que tem pessoas que têm, né? Tem esse ritual. E tem outros que não. É aquilo que eu falei pra ti, né, Colossi? Que a única vez que eu tremi na minha vida, que eu lembro de ter tremido, assim, de ficar nervosa para fazer algo, apresentar algo, foi a minha estreia na RBS. A primeira vez que eu apresentei. Eu parecia um coqueiro em beira de asfalto, da tremedeira que me deu, né? Mas eu tentava me controlar para não deixar... Mas depois, quando eu assistia, era nítido, assim, que eu estava bem nervosa, né? Mas era a chavinha que virou na cabeça, né? Puxa, agora é um outro nível, né? Agora não é... Agora se bobear, né? Então, mas nada especial. Simplesmente trabalho, amor pelo que se fazia. E ia lá e Muito bem. fazia um trabalho. Algum momento, você se lembra de algum momento assim constrangedor ou tenso na hora da apresentação do jornal ali? Ou era todo dia tenso? Era complicado porque no primeiro bloco a Egli às vezes trazia um entrevistado, dependendo do assunto. E às vezes você traz um entrevistado e ele vai, o assunto corre, vai tranquilo. E tem vezes que não vai, que ele é monossilábico. Então você pergunta, sim, isso realmente acontece. E não rende, né? E não vai. E E aí se para você você- fechar 6 minutos ali conversando com alguém é complicado. E não tem como você tirar a pessoa e botar outra coisa, porque é aquilo ali que vai correr o bloco, né? Vai contar o bloco com aquilo ali. Porque é diferente. Por exemplo, se você traz alguém aqui para falar com você 6 minutos no rádio e a pessoa é monossilábica, sim, não, talvez, você se preparou antes, você consegue resolver o problema. Agora na TV não, porque você está sendo filmado. Puxa, Entendeu? É diferente, você tenta puxar o assunto com uma pessoa e a pessoa não desenrola, ela trava. E aconteceu muitas vezes de fora do ar, aquele briefing que a gente fazia antes, né, com a pessoa falava normalmente, a gente dizia, puxa, vai render. Chegava na hora, travava. Ligou a câmera? E tinha o oposto também. Pessoas que não falavam quase nada e que a hora que botava o microfone, misericórdia. Não tinha Eu ponto. costumava brincar com a minha amiga Shirley, da Badeus, que ela é, né? A Shirley falava assim, Shirley, tu tem que ser mais objetiva para me ajudar. Tá, Babi. Aí às vezes passava, né? E porque na hora que ligava e a hora que dizia tá no ar, parece que a pessoa, né, perde aquele controle que você não tem o hábito, né? Você não está ali, é um universo completamente distinto daquele que você está habituado, é um ambiente diferente, é câmera, é luzes, é microfone, são pessoas te observando, né? E obviamente que às vezes as pessoas ficam constrangidas. Eu tive uma época que eu tive que apresentar o Bom Dia, Sim. porque a Suzana apresentava o Bom Dia, como a mãe dela era candidata na época, tinha umas regras da RBS, então ela foi fazer reportagem de rua e eu tive que assumir o Bom Dia. Bem ao contragosto. É muito ruim, você subia aquele morro às 5 da manhã, era muito ruim. Eu disse, não vou apresentar não. Obrigada, entregar. A Mari era coordenadora, você vai ter que apresentar. Não, mas tá cheio de gente, pode apresentar. Aí, não, 5 da manhã você subia lá, era eu e mais ninguém, cara. Não tinha mais ninguém ali. Ele ficou muito bravo. Fiquei muito indignado, mas enfim. Aí um dia apresentando o jornal, um entrevistado que chegou e aí sentou, tudo bem, a gente combinou. Eu mais ou menos falo o que eu vou perguntar para a pessoa ter ideia do que a gente vai falar e as perguntas. E aí começou, eu apresentei o entrevistado e eu fiz a primeira pergunta e a pessoa falou 3, 4 palavras e levantou da bancada e foi saindo com o microfone e tudo. É mesmo? Nossa, Olha muito só. estranho. É pra E foi e o cinegrafista gritou, ô microfone! E aí a pessoa parou assim, 1,5 metro da bancada e estava eu na bancada, a outra parte ficou vazia. E aí rapidinho, sorte que tinha outro bloco. Aí voltou para mim rapidinho, chamei uma matéria que ia do outro bloco, e aí fechamos esse bloco com as matérias do seguinte. No seguinte, a gente inventou alguma coisa, não lembro o que fizemos,
Mas foi muito estranho. Nossa. E quando tu caiu na gargalhada, quando tu cai na gargalhada, né? Eu acho que outra vez, eu não sei se eu falei, tava eu, era no sábado, era eu, o Rafael, o Rafael Matos e o Milioli. E o Rafael foi apresentar uma notícia do esporte que tinha acontecido lá em Caputera, que é lá perto de Maruíbe, a Laguna e tal. A hora que ele falou, o time de não sei do que, do Caputera, o Milioli estava assim, falecido Milioli, assim. A hora que ele falou Caputera, o Milioli, o quê? Caputera? O que é isso? Aí nós se afinamos ali, né? Porque foi tão instantâneo, tão espontâneo do Milioli, que rolou aquele riso. O Rafael não conseguia mais apresentar e chamar a matéria. Foi muito engraçado. E o jeitão do Milioli aí? O Milioli é uma figuraça. O Milioli é uma figura. Sensacional. Vocês falaram da Suzana Naspolini. Eu lembro que naquele início da RBS TV tinha o Réveillon da RBS, né? Que os funcionários famosíssimo. Participavam, né? Vocês participavam, era um evento que era gravado acho que um mês antes, né? Isso, muito estranho. Feliz Ano Novo lá em novembro. Mas é como a Globo faz, as gravações, né, na realidade. E era o Réveillon do Faustão, na época, e depois vinha o Réveillon da RBS, né? Isso. Vamos lembrar um pequeno trecho, a número 6. RBS TV. Tudo por você. Baile do Réveillon 97 da RBS TV. Adeus, ano velho, feliz ano novo. Mais um ano que termina, mais um ano que começa. E que venha 1997. Para isso, estamos todos aqui hoje, juntos, para mais essa virada do ano. Para mais um Réveillon RBS Santa Catarina. E a partir de agora, você fica com a gente, porque nós vamos acompanhar a festa, a virada do ano, em todas as partes de Santa Catarina. E também vamos dar um pulinho no nosso estado vizinho, no Rio Grande do Sul, para saber como é que foi lá a virada 96, 97. Para todos vocês, um feliz ano novo e fique com a gente, porque tem muita festa por aí. Eu me lembro de uma vinheta que você aparecia desse Réveillon, que sempre ficava se anunciando ali, Réveillon da RBS, aquela coisa toda, né? Ou seja, muito tempo depois que eu fiquei sabendo que era gravado um mês antes. Gravava, tinha que fazer toda a estrutura, porque depois teria que editar, né? Uhum. Não teria como fazer na virada, fazer ao vivo. Até teria, mas seria inviável com tanta gente, tanto equipamento, enfim. Então se gravava um mês antes, mais ou menos, e aí durante esse período era editado, por isso eram chamadinhas. Chamadinhas durante o período até chegar a virada do ano, as chamadas para o Réveillon. E o importante destacar em relação a esse Réveillon da RBS que a gente promovia, que era concorridíssimo, tá? Era uma loucura, assim, a cidade ficava movimentadíssima, as lojas da cidade, né, faturavam muito, porque todo mundo tinha que estar traje de gala, tal. Salões de beleza, aquela coisa toda. Eu lembro que, eu acho que o primeiro foi feito no Moptuba, né, e foi uma loucura, assim, lotado, aquela gente muito linda, todo mundo muito bem produzido. E a hora que a gente começou a dizer que, né, que a gente ia gravar para fazer a virada mesmo, e aqueles confetes foram soltos no Mampituba. Eu nunca esqueço, tem muito vivo na minha memória, assim, como o pessoal entrou no clima e como com taças, brindando, foi tudo muito legal, assim, foi bem joia mesmo. Muito bem. Nós estamos conversando na edição de hoje do Café da Tarde com os jornalistas Babi Vitale e Silmar Welter, lembrando o período em que trabalharam juntos na RBS TV Criciúma. Vamos a mais um breve intervalo e regressamos em instantes. Até já! Uma questão de bom gosto ao contar histórias. Eldorado e o Café da Tarde. Eldorado, 4h51. Estamos de volta com o Café da Tarde, entrevistando hoje os jornalistas Babi Vitale e Silmar Welter, lembrando o período em que trabalharam juntos na RBS TV Criciúma. Dando vazão aqui aos nossos ouvintes.
O Eliel Albino está aqui, está mandando um abração para a Babi, gosta muito de você. Está mandando um abraço aí também para o Silmar, para mim. Valeu, obrigado aí pela gentileza. Mandar um beijo aí pro Eliel e parabenizar o Eliel. O Eliel é um cara que é um apaixonado pelo tigre, mas é um apaixonado pela vida das pessoas. Ele faz um trabalho incrível, então eu quero parabenizá-lo pela atitude dele, o que ele faz com os moradores de rua. Isso. Aproveitar e mandar um beijo para ele. Eliel, queremos você aqui um dia desses, hein? Isso, vale a pena. Aqui conosco também, vamos ver aqui, boa tarde, Palmas, que dupla maravilhosa, saudade de vê-los na telinha. Beijo da Clarice Costi, parece os dois queridos. A Clarice e o marido dela, o Dado, o Eduardo, foram as duas pessoas que me receberam aqui na época. Eu vim para cá, eu não conhecia ninguém. Você veio de Cruz Alta? É isso? Vim de Juí. É de Juí? Isso. Tá. E aí eu vim pra cá e não conhecia ninguém aqui. Eu fiquei sabendo que eles estavam aqui. Então foram os dois que me receberam. É uma gratidão eterna a esses dois aí, que são amigos até hoje. Bacana. E eu conheci a Clá e o esposo dela? Dado. O Dado, eu sempre confundo Dado com Duda. Duda é a menina, é a filha. A filha dele, eu conheci o casal por causa do Silmar, né? E até hoje a gente está sempre nas redes sociais trocando gentilezas, né? Mas a Clá é uma figura incrível. Vocês fizeram um dia, você fez uma reportagem na casa dela, que ela tem um costume, sobre o Natal. Quando a filha era pequena, ela enfeitava a casa inteira. Nossa. Era tudo que é coisa. A casa foi era um cheia espetáculo. De Natal. Pô, que legal. Aí eu lembro que a Egla foi fazer até uma reportagem uma vez lá para mostrar. Fui fazer reportagem lindo. E comi muito bem depois, viu? Silmar, foram quantos anos na RBS ao todo? Foram 10 anos de 10 RBS. Anos? A Babi, foram quantos? Eu fui um pouquinho menos, 1 ano e meio antes de eu sair. 8 anos e meio, mais ou menos. De 95 até meados de 2002, por aí? Isso, exatamente, até o final de 2002. Saí no dia 18 de outubro de 2002. Ah, perfeito. Eu tive mais 4 anos de RBS no Rio Grande. Você chegou a voltar lá para... Não, antes, né? Antes. Logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar na sucursal da RBS TV Cruz Alta, era em Ijuí, essa sucursal. Eu trabalhei 4 anos lá, e daí eu fui para Ribeirão Preto. Trabalhei 2 anos em Ribeirão Preto, na IPTV. IPTV Ribeirão. Aí depois a gente resolveu voltar para mais perto da família, a gente voltou e eu saí do jornalismo. Aí eu estava em Santa Rosa, morando em Santa Rosa, e o dono de um jornal escrito, o Jornal da Manhã, de Ijuí, ligou para mim para ver se não queria voltar. Eu voltei para fazer jornal escrito, jornal impresso. Certo. O Jornal da Manhã. E aí eu estava lá, e aí fiquei sabendo que tinha uma vaga em Santa Catarina. Fui visitar os amigos da sucursal. E eu liguei para cá, para Florianópolis, e a Graça Vasquez, uma amigona nossa, ela cuidava da Globo e cuidava do interior. E ela já tinha visto minhas reportagens no tempo da IPTV, que a IPTV mandava muita matéria para São Paulo. E aí ela disse, não, vem para cá para a gente conversar, e tem vaga assim. Aí eu fui a Floripa, conversei com ela, e tinha vaga em Lages e Criciúma. Aí acabei optando por Criciúma. Tinha uma repórter aqui, aí eu fiquei trabalhando 2 semanas em Florianópolis. Certo. Até eles acertarem a minha vinda para cá. Muito bem. Eu vim para cá em 94. Aí você foi para o SBT Santa Catarina, ali a Rede SC? Depois da RBS, foi em 2003 que eu fui demitido. Na época que eles cortaram, um ano antes tiraram uma turma já maior, e depois em 2003 tiraram os mais antigos. E daí em 2003, aí foi em 2003 ou 2004, comecei a trabalhar na época era SBT. Isso, depois eles passaram, é o mesmo grupo. Isso. Depois eles acabaram transferindo para Record. Passava a transmitir Record. Era a Rede SC, depois virou a RIC Record, né? Isso, exatamente. Eu fiquei 5 anos trabalhando com eles. Vamos lembrar então de uma matéria sua, trabalhando para a emissora da família Petrelli? É a número, deixa eu ver aqui, número 4. Somente no mês de junho, a polícia de Criciúma apreendeu 2 quilos de drogas e prendeu 16 pessoas. Este ano, 64 envolvidos com o tráfico já foram presos. Com eles, os policiais apreenderam 5,5 kg de crack, maconha e cocaína, além de 284 comprimidos de êxtase. Através de investigações, a polícia já conseguiu definir bem a origem da droga que chega a Criciúma.
A cocaína vem do Mato Grosso, a maconha do Paraguai e os comprimidos de êxtase são trazidos de Balneário Camboriú e Florianópolis. As pedras de crack, feitas a partir da pasta de coca, já estão sendo produzidas aqui mesmo em Criciúma. Segundo a polícia, o tráfico se concentra nos bairros Renascer, São Sebastião, Argentina e no centro da cidade. Tá, então, matéria da rede Boa SC lembrança. ali. Na verdade, essa época eles pediam muita participação também dessa parte policial. Policial, né? No tempo da RBS TV a gente não tinha muito de polícia, sim, essa coisa sim. de polícia, a não ser que fosse uma apreensão grande, principalmente de cocaína, uma droga mais pesada, mais valorizada, que diz, né? Então, nessa época não tinha muito disso. E quando eu entrei para a RIC, depois também, o Hélio Costa apresentava o jornal Meio-Dia, ele ligava, Silmar, manda alguma coisa aí da polícia e tal. Oi, gente, amiga, Silmar, manda uma matéria aí de Criciúma. Fio desencapado aí. E tinha muita, isso, e tinha muita. E a gente, às vezes, ia para Floripa, lá para a emissora, visitar o pessoal lá e levar alguma reportagem. Ele me encontrava lá e disse, tem que mandar mais coisa pro meu Jornal do Meio-Dia, manda só pra noite, que história é essa e tal. Muito bem. Babi, depois da RBS você teve um tempo fora, né, fora do país, depois você teve no Canal 19, né? Isso, eu fiquei fora, morei na Inglaterra, daí quando eu voltei, eu trabalhei um tempo na Câmara de Vereadores e tal, acabei vindo para cá também, fui ser coordenadora de inglês na Wizard na época e tal, mas aí depois acabei indo para o Canal 19, onde montei a estrutura toda do jornalismo, tal, fiquei um tempo lá. Mas aí em 2010 também eu montei minha própria empresa, né? A princípio eu montei uma empresa de vídeo, que hoje ela foi transformada, em razão da pandemia, ela foi transformada numa agência de marketing, né? Que hoje eu atuo com marketing, comunicação e marketing, né? Se quiser ligar, participar conosco, 3443-4424, tá bom? Deixa eu dizer, em 2000, a Romana concorreu à Prefeitura de Criciúma. Em 2002, ela tentou se eleger deputada federal. E em 2004, se candidatou a vice-prefeita. Também foi derrotada na época. Mas na última eleição ocorrida no ano passado, em outubro do ano passado, aí sim, os criciumenses escolheram Romana Remor para estar entre o seleto grupo de vereadores que hoje fazem parte da Câmara aqui. Então, esse era um Manhã Mix no Canal 19. Isso, foi onde comecei, na verdade, substituindo ali a Mirna, que estava saindo. E aí comecei nesse programa, mas logo em seguida a gente fechou um projeto para o jornalismo. Legal, tem mais mensagens aqui para vocês. O Beto Romancini está dizendo o seguinte: um abraço a Babi, o Alcimar, gosto muito deles. Um beijo pro Beto. Abraço ele também. Aqui também o professor Mário Belloli nos ouvindo. Abraços a esses monstrinhos sagrados do jornalismo. Obrigado pela querido, lembrança. ô seu Mário, o senhor sabe que o Colossi está indo bem naquela estradinha que o senhor pavimentou, né? Ele é um grande historiador também. Um abraço pro senhor. Aqui o Hernani lá de Londres está Hernani. Nossa, essa voz do Silmar ninguém esquece. Parabéns, Colossi. Hernani, prepara o lugarzinho ali que eu tô chegando ano que vem, hein? Ô, Silmar, o que você faz atualmente? Hoje você saiu, né, do jornalismo. Eu estava na RIC e aí em final de 2010, começo de 2011, o meu pai, que tinha uma empresa de representações comerciais, ele decidiu se aposentar, já queria descansar, estava com certa idade, e aí eu acabei largando o jornalismo, reportagem, e assumi a empresa dele. Sim. Até o pessoal da RIC queria que eu continuasse fazendo as duas coisas, mas ia ficar inviável, então resolvi assumir isso. E desde aquela época eu estou trabalhando como representante comercial. Muito bem. Passa rápido demais o tempo, né? A gente tinha muitos assuntos aqui para tratar. Aqui são várias lembranças magníficas aí de vocês dois, né? Como dupla apresentando o telejornal, uma dupla magnífica, marcante, né? A gente está... Vocês apresentaram juntos a última vez, que já vai para mais de... Foi em 2002. 20 anos aí, praticamente, né?
E estão aí, 19 anos. Ai. lembrados aí. A gente está encerrando essa edição de hoje do Café da Tarde. Quero agradecer a você, primeiramente, Babi Vitale, pela gentileza da participação. Muitíssimo obrigado. Colossi, obrigada pelo convite novamente, tá? Quero deixar aqui publicamente todo o meu carinho, respeito e admiração pelo profissional que você é também, pelo ser humano. Obrigado. Eu sempre digo isso para você, sempre que tem oportunidade, você dignifica a classe, a profissão, você fugiu do patamar daquela coisa rasa que se vê muito hoje em dia, com todo o respeito, né, aos colegas de profissão, mas é muito bom, né, ver o que você faz, o resgate que você faz das histórias e a forma como você também se comporta em relação ao jornalismo. Parabéns, segue por aí que é só sucesso. Um beijo grande para o Silmar, para a família dele, para a esposa, para a Raquel, que está aqui com a gente. Um beijo para a Priscila, que está ouvindo a gente lá em Joinville. Um beijo para minha mãe, Dona Railda, para a família toda. Legal, e muito obrigada pelo convite. Um beijo carinhoso a todos os ouvintes que estiveram conosco até aqui. Obrigada. Obrigado também. Volto sempre. Silmar Velter, da mesma forma. Satisfação tê-lo aqui conosco. Obrigado pela participação. Não, obrigado. Eu que agradeço, Colossi. Foi um presente lembrar desses momentos aí, algumas histórias junto com a Egli. Estou muito feliz e obrigado mais uma vez pelo convite, pela lembrança de me convidar, por esse presente aí. Volto sempre também. Sucesso. Obrigado. Eu também que acompanhou a gente aí, trabalho. Muitíssimo obrigado. E parabéns aí pela belíssima trajetória que vocês têm aí, né? Vocês são pessoas magníficas e profissionais também da mais alta grandeza.